Cara, qualquer dia desse, acho que o pessoal da ECA vai rasgar o meu diploma lá em Rádio e TV, porque eu estou contrariando praticamente todas as regras possíveis e imagináveis do que é aceitável, né, num vídeo, mas afinal, acho que eu quero deixar bem transparente aqui que o que está acontecendo é simplesmente um cara que está pensando aqui sozinho, que ligou uma câmera aqui e que está publicando do jeito que ficou. Tá? Meu nome é René de Paula Júnior. É, E eu estou particularmente encantado com o livro. Aliás, acho que eu até tenho esse livro duplicado. Se eu tiver ele duplicado, eu vou levar na Campus Party e vou doar. Na verdade, eu estou vendo esse livro como audiolivro, então acho que a versão impressa eu vou doar. O livro chama Você Não É um Gadget, You Are Not a Gadget. Né? Você não é um aplicativo. Tá? E eu queria ter lido esse livro antes, eu queria ter escrito esse livro, na verdade. Por quê? Porque acho que ele está trazendo à tona, ou pelo menos ele está conseguindo costurar, apresentar uma série de inquietações minhas que estão aí pipocando em todos esses cento e tantos vídeos que eu já publiquei aqui, em todos os inúmeros artigos que eu já escrevi. Tá, mas é que como eu nunca me dei o trabalho de condensar nada, né, fico na esperança de que basta deixar solto por aí que alguma coisa acontece. Né? Então eu fico feliz de estar vendo isso agora e é lógico, eu não vou resumir o livro aqui, né? Fica só a sugestão. O livro é maravilhoso, acho que quando eu publicar isso no Roda e Avisa, usina.com/Roda e Avisa, eu vou tentar dar um link para a versão em português na Livraria Cultura, para a versão em inglês na Amazon, sei lá. A questão aqui é a seguinte, o livro é só um pano de fundo. Uma das coisas que mais me envolveu nos últimos 15 anos, nesse trabalho, quer dizer, trabalho nessa área interativa, foi a questão da colaboração online. Né? Comunidades já eram, sei lá, uma marca registrada da questão interativa faz bastante tempo. Né? Muito antes de haver Orkut, Facebook, etc. e tal. Na verdade, eu acho que até, pensando bem, talvez até esses Facebooks da vida tenham surgido porque os caras se inspiraram naquelas comunidades lá atrás, naquelas comunidades que tinha gente apaixonada, entendeu? Que tinha gente que acreditava um no outro. Eu acho que aquilo que emergia naquelas comunidades inspirou talvez um cara ou outro aí a criar plataformas em que isso fosse ou mais fácil, não necessariamente mais fácil de criar, mas talvez mais fácil de rentabilizar. Essa é uma outra história, depois eu volto para isso. A questão é a seguinte, o meu interesse nessa questão de comunidades online, e que se estende hoje pelo que isso acabou virando, que é a tal da social media, tem a ver com uma questão que eu sempre enunciei de maneira bastante clara. Para mim o grande mistério é o que traz à tona o melhor das pessoas, né? Como é que você pode fomentar um comportamento colaborativo, tá? Eu parto do princípio, já parto disso faz bastante tempo, que isso não é automático, né? Que as pessoas não são colaborativas automaticamente. Aliás, eu até concordo, gostei de ver isso no livro agora, de uma hipótese do cara que a gente não tem uma natureza única, né? Talvez o que seja típico da natureza humana seja você se comportar de um jeito ou de outro conforme a necessidade. Você pode ser um caçador solitário, você pode ser um caçador colaborativo, você pode ser um agricultor, você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode ser um linchador, você pode ser várias coisas conforme a circunstância. E a minha crença, ou pelo menos a minha dúvida sempre foi: como é que você cria condições, e esse talvez seja para mim um aspecto bastante amplo do termo design, né? Como é que você desenha condições para que o comportamento que emerja dali seja um comportamento legal, né? E ao mesmo tempo, quais são os designs, né? Quais são as condições, os ambientes, as condições ambientais que você desenha ali que podem fomentar comportamentos não necessariamente tão bacanas. Eu posso falar disso por um bom tempão, porque um tempo gigante, porque eu criei uma comunidade há muito tempo atrás chamada Radinho de Pilha, que teve uma fase áurea, depois uma fase infernal, depois um final bastante desgastante, mas que para mim foi um grande laboratório, né, do que
pode acontecer, o que, que não deve ser feito, tem alguns aprendizados bons aí. Tanto que volta e meia me chamam para falar a respeito, tal, eu tento compartilhar isso, e ainda, quem sabe, um dia ainda vou tentar sistematizar, mas se bem que acho que não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Talvez não faça diferença nenhuma por uma razão simples, porque acho que passou o tempo em que existia a noção de que você poderia desenhar um espaço de interação. Porque hoje parte-se do pressuposto de que esses caem do céu. Né? Tá lá o Facebook, o que eu faço com o Facebook? Aí vai ter um monte de cursos, né, do que fazer no Facebook, vai ter cursos sobre o que fazer no Twitter, cursos sobre o que fazer, fala outro qualquer, Pinterest, né? Mas na verdade ninguém está parando, eu não vejo, talvez, aliás gostaria de ver, se alguém souber me aponta, onde se discute ou quem discute como se criar ambientes desses, porque não é uma coisa tão neutra assim. E eu digo por quê. Eu vou até dar um exemplo claro. Tá? Pega um exemplo como o MySpace, não sei se alguém lembra do MySpace. MySpace foi um ambiente em que você podia construir perfis, e ficou muito conhecido porque muitas bandas e muitos músicos colocavam seu trabalho ali. Então foi uma puta plataforma legal para muito músico. Tá? No MySpace você tinha uma liberdade brutal de fazer o que você quisesse com a sua página, tanto que tinha muita página pavorosa, você podia botar fundo piscando, pulando, era uma coisa do outro mundo, né? E isso sempre foi visto como uma coisa negativa. Quando vem um Facebook da vida, isso desaparece. Em primeiro lugar, todo mundo tem o mesmo design, o máximo que você pode fazer eventualmente é mudar, colocar outras fotinhos, o que você pode fazer eventualmente alguma brincadeira com o seu avatar, né? Outra coisa curiosa, ou seja, de uma certa maneira é uma redução brutal da capacidade de expressão, ao mesmo tempo que tira também a pressão. Nem todo mundo precisa ser designer, nem todo mundo precisa saber se exprimir, assim, o cara ele só vai exprimir o conteúdo. Talvez, mas talvez seja uma redução, talvez seja uma diminuição, né? A segunda questão, que a gente não para muito para pensar, quando você desenha uma rede como o Facebook, em que as interações possíveis são você publicar o que você está fazendo, isso numa ordem cronológica, você pode gostar ou não gostar. Não, você só pode gostar, desculpa, não tem não gostar, né? Você só pode gostar. Né? Que tipo de interação, que esse tipo de desenho, o cara desenhou praticamente ali uma Disneylândia, por assim dizer, né? Em que é tudo lindo, tudo bonitinho, em que ninguém vai conseguir fazer uma página muito feia, em que ninguém vai poder vociferar, né? Aquela coisa do troll, dificulta um pouco a trollagem. Tudo bem, tem os comentários, tal, mas normalmente, como todo o ambiente é em cima de like, fotinhos que normalmente o cara pega por aí, coisinhas, pensamentos que ele pega de acolá, tal, tem uma coisa meio açucarada que talvez seja um efeito colateral dessa questão do gostar. Tá? E para provar que existe, que rede social não é necessariamente o Facebook, que houve outras, né? Parece a história dos dinossauros, outras civilizações, né? Juro, houve outras civilizações. Em alguns espaços, quando você pensa, por exemplo, nessa comunidade do Radinho, começou na Tópica, que era basicamente um grupo de discussão por e-mail, tá? E-mail só. Um belo dia eu migrei para o Yahoo Grupos. O Yahoo Grupos já permitia algumas coisas. Você podia colocar arquivos online, você podia colocar, ter uma agenda compartilhada, você podia criar eventos. Opa, já começou a mudar o tipo de coisa que é possível fazer ali. Já começa a mudar um pouco o tipo da interação, né? Já começa também, isso era uma coisa bacana, a você até mudar a maneira como você interagia. Se você não quisesse receber e-mail que nem um louco, você podia entrar lá para ver de vez em quando, né? Ou outra coisa interessante, era mais fácil dentro de um ambiente como o Yahoo, em que você tem um certo controle de identidade, ver com quem que você estava falando, né? Como era uma comunidade que o cara tinha que se inscrever, era difícil o cara ser anônimo, né? Era mais difícil o cara ser anônimo. Isso tudo, de uma certa maneira, essas condições de design desse espaço, que era
aparentemente neutro, mas hoje eu vejo que não é tão neutro assim, condicionaram ou ampliaram um pouco a possibilidade de interação dentro daquela comunidade. Num determinado momento em que isso estava saindo um pouco fora de controle, simplesmente porque tinha crescido demais, eu resolvi migrar para o Ning, que era uma plataforma em que cada um podia ter seu próprio blog, cada um podia ter seu próprio grupo. Eu praticamente aumentei exponencialmente o que cada um poderia fazer ali dentro. E as consequências disso não foram necessariamente boas, mas isso é um outro tópico. Mas a questão é, observe que interessante, o que eu tinha inicialmente era um grupo de pessoas, né? Eu fui buscando ferramentas, mas acho que o que acabou me fazendo perder a mão não foi questão de ferramenta, não foi questão de tecnologia, foi o fato de talvez eu ter descuidado da questão humana, descuidado da questão das pessoas, como que elas funcionavam, o que as motivava, o que elas efetivamente queriam e tal, né? E achei que uma tecnologia X pudesse me salvar. Bom, em suma, o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: eu vejo em muitos eventos, em muitos cursos, tem um mercado grande para isso e tal, rede social ser tratada como um fato, né, como um fato em que ninguém para olhar se poderia ser diferente, ninguém para pensar se por acaso ali tem alguma agenda oculta, né, se aquilo está sendo oferecido graciosamente, para quê, né? Por que o cara quer que você coloque conteúdo? Por que o cara quer que você acompanhe seus amigos, né? Essa é a primeira questão, né? O que ninguém para muito para pensar, por que as redes sociais existem, né? Como se isso fosse uma coisa divina, né? Como se a internet tivesse nascido, já vem instalado, não o Facebook instalado, não vem, né? A segunda, uma outra questão que acho que tem a ver com isso, assim, que tipo de comportamento que, por exemplo, uma rede desenhada como o Facebook suscita é uma palavra bonita, né? Isso é engraçado porque de uma hora para outra, se você quer existir ali não é penso logo existo, é publico logo existo. Se você não publica, você não existe, né? Então, portanto, você se vê compelido para fazer, né, partes para existir ali, para não cair no esquecimento, a publicar, né? E publicar, como nem todo mundo é como eu, um gerador compulsivo de conteúdo, o cara acaba tendo que pescar coisa por ali para ficar mostrando coisa bonitinha e tal, né? Então, as pessoas passam de uma hora para outra a ter que zelar por uma audiência. As pessoas de uma hora para outra passam a pensar como praticamente um veículo, né? E passam a pensar também na sua reputação, e passam a pensar também no alcance da sua audiência, e começam a valorizar uma coisa bastante abstrata, que é o número de amigos, que na real, amigo para valer, meu critério é outro, né? A gente está abusando um pouco da palavra. Então, vamos imaginar que o Facebook se emplaque e vire realmente a grande plataforma, que ele nunca vem a outra, né? Que tipo de pessoas, que tipo de adolescentes que a gente está gerando, né? Num ambiente em que você tem que zelar pela sua reputação, em que favorece você ser bacaninha, para você ter interação, é legal você trazer coisas bacaninhas que as pessoas interajam, ou seja, até que ponto a gente está favorecendo pessoas originais, pessoas autênticas, pessoas com opiniões próprias, ou pessoas que valorizem o tempo para pensar, que valorizem um pouco a vida offline, né? Até que ponto esse tipo de desenho de uma plataforma, né, não obriga, ou não, aqui em vez de libertar, não está de uma certa maneira escravizando as pessoas, né? Eu publico conteúdo pra caramba, notório, estou aqui sentado falando sozinho com a câmera, mas eu mantenho os meus canais pessoais, eu tenho um blog, tenho Roda e Avisa, eu devo ter feito uns 5 ou 6 blogs autorais diferentes, tem usina.com/solo, usina.com/bluenotes, usina.com/língua, usina.com, uma porrada, eu fiz uma porrada de experimento, e eu faço questão de ter o meu próprio domínio, de ter minha própria hospedagem, de eu mesmo publicar as coisas. Eu não sou designer nem nada, mas aquilo é meu, aquilo é o que eu sei fazer, nem mais nem menos. Assim como esse vídeo, não é nem mais nem menos, é isso, eu sou isso daqui, tá? O fato de, se a internet inteira convergisse
para uma rede social global, única, com critérios um pouco duvidosos, né, do que define um ser humano, talvez eu não conseguisse ser tão original assim. Talvez eu tivesse que me pautar pelo funcionamento dessa rede, senão eu não existo, né? Talvez eu tivesse que, nem sei se um belo dia o Zuckerberg muda a regra, ou se um belo dia ele muda os critérios de relevância, eu não sei. O que é mais engraçado disso é que assim, eu sou basicamente um cara de humanas, minha formação é comunicação, e grandes questões humanas continuam em aberto, né? O que é efetivamente ser um amigo, o que é efetivamente você sentir empatia, o que é efetivamente você ser feliz, quais são os limites, né, do seu afeto, etc. Essas questões estão todas em aberto, mas o que eu acho que muita gente não para pensar é que quando um cara desenha uma interface, assim, uma experiência dessa de orelhada, na boa, ele congelou num certo modelo de interação um certo modelo de ser humano. Tem hipóteses ali, tem hipóteses ali, tem hipóteses. Algumas das hipóteses que estão embutidas ali podem não ser confortáveis para todo mundo, podem não ser confortáveis para mim. E se eu não quiser me definir pelo número de amigos? E se eu não quiser me definir pelo meu estado civil, ou pela minha educação, ou pelas coisas engraçadinhas que eu... Não tem jeito, né? Se eu estiver ali, aquela é a regra do jogo, né? E essas regras do jogo estão baseadas em quê mesmo? Em alguma filosofia profunda, alguma ideologia revolucionária, ou simplesmente alguém está tomando como, né, taking for granted, né, como fala em inglês, assumindo como verdadeiro coisas que não são tão verdadeiras assim. A gente está agora começando a descobrir o que faz as pessoas mais felizes, o que é ilusório, o que não é. Tem uma série de questões em abertas, mas uma plataforma dessas, ela de uma certa maneira é como se na década de 80 a cada mês saia uma dancinha diferente. Você tem que, para entrar ali é aquela dancinha, não tem outra dancinha, só tem uma dancinha, é aquela ali, né? Não tem muito espaço para você subverter, né? Um paralelo curioso com isso talvez seja a questão dos jogos, né? Quando você pega uma criança brincando, que não seja com iPad, né? O que acontece? Ela inventa as regras do jogo, ela muda as regras do jogo. O Calvin pega a bola e muda a regra do futebol, sei lá, né? Ela muda as regras do jogo. Quando uma criança joga com um game, a questão ali não é mudar a regra do jogo. Peraí, qual é a regra do jogo aqui? Ela vai se adaptar à regra que existir, e pode ser um Grand Theft Auto, que a regra é roubar carros, matar velhinha, espancar prostituta, ou pode ser matar terroristas ou matar polícia, sei lá. O cara vai cair ali, ele não vai questionar as regras, ele não vai fazer as regras, ele vai jogar segundo as regras, né? Então isso é uma coisa curiosa, porque tem dois aspectos para mim aqui. Primeiro, pessoal, de desconforto, né, com esse mundo em que ninguém mais para pensar nas regras do jogo, se poderia ser diferente. Esse é o meu primeiro desconforto, mas isso é um desconforto que eu vou morrer com ele, faz parte de mim, paciência. A segunda questão quando você, é uma possibilidade remota, porque 99,9% das pessoas vão só usar, ninguém vai criar um espaço desse, mas se você quiser criar uma experiência, ou criar um engajamento, ou criar uma comunidade, seja o que for, por favor, pare para pensar em como aquela audiência funciona. Pare para pensar, me liga, manda um e-mail, eu te ajudo, porque eu já vi inúmeros cenários. Comunidades de open source funcionam diferentes de comunidades de publicitários, se é que isso existe. Comunidades de médicos funcionam diferentes de comunidades, não dá para ser a mesma mecânica, as regras do jogo são diferentes, né? O design da experiência tem que ser diferente. Né? Não adianta pegar um clone de Facebook, eu já vi isso acontecer, já vi uma empresa fazer isso. Quero fomentar a colaboração dentro da empresa. Ela pega um clone do Facebook, acho que é o Yammer, e joga dentro da empresa. Alguém parou para perguntar se aquela solução, se aquela arquitetura de interação refletia a maneira como as pessoas são ou querem ser, né? De repente, dependendo da empresa, um tipo de interação baseado num tipo de popularidade não vai rolar, né? Ao mesmo tempo em que em outros ambientes
se você depender, se a relevância da pessoa for com relação à originalidade ou ao conteúdo, ao quanto ela contribuiu, isso também pode não funcionar quando ninguém tem nada para contribuir, né? Então a grande questão é a seguinte, redes sociais não caem do céu, alguém fez, alguém tinha algum pressuposto na cabeça. Pense bem se esse pressuposto, se aquilo, né? Se você se define daquela maneira que aquela rede te permite, né? Só tem lá uns 3 ou 4 estados civis, não tem? O teu cabe ali? Só tem uns 3 ou 4 estados, crenças possíveis, você cabe ali? Você se define pelas fotinhos, você se define pelas viagens, você se define pelo que você gosta, você se define... Eu acho que eu estou de uma certa maneira subvertendo isso, mas é só um prazer pessoal, se é que isso é um prazer, porque eu não estou colocando ali onde eu vou, eu não estou colocando ali o que eu tenho, eu estou colocando ali o que eu crio, o que eu faço, né? Estou colocando ali provocações. É uma leve subversão, né, numa rede que em princípio foi baseada em um outro princípio, né? Não é um princípio necessariamente comunitário, não é um desenho especialmente favorável à colaboração num projeto concreto, é um tipo de desenho muito específico, focado em conta o que você gosta para a gente enfiar você com anúncio, gera conteúdo para ter bastante page view para a gente colocar anúncio, né, que a gente quer vender você, né? Outras redes podem ser desenhadas diferentes, né, de maneiras diferentes, e aí fica o desafio, assim, bom, isso porque eu estou na metade do livro, né? Imagina a hora que eu chegar no fim, mas parece que o cara no final ele vai estar um pouco mais otimista, mas que fique aqui registrado esse alerta, né? Esse heads up. Essas coisas todas não estão escritas em pedra, alguém fez baseado num critério XYZ, né? E antes de você falar qual é a regra do jogo aqui que eu vou jogar, pensa bem, se é assim que você quer ser definido, é isso que você quer deixar de legado, é assim que você quer que as pessoas te enxerguem, né? Você quer que as pessoas te enxerguem pelas citações falsas e açucaradas, pelas fotos de bichinho, isso? É isso? Curioso, né? Curioso. Fica aqui, espero que isso crie alguma inquietação, espero de coração. De qualquer maneira, se der tempo, se já não, quando você assistir isso daí já não passou, eu vou levar talvez uma cópia desse livro entre vários outros livros que eu tenho sobrando, para distribuir na Campus Party. Espero que caia em boas mãos. É isso aí, abraço.